tudo bem? Nós estamos aqui com mais um encontro com a palavra e nós temos hoje o privilégio de estudar um pouquinho mais sobre Jesus e o tema que nós vamos abordar hoje é o poder de Jesus exaltado. E eu estou aqui com o Leandro e o Fernando, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto. E é um privilégio a gente poder estar aqui, né, e poder discutir um pouco mais sobre isso, poder estudar um pouco mais sobre a questão do poder de Jesus. E para a gente começar, eu queria pedir, Fernando, para você fazer uma oração, para a gente abrir aí o estudo da Palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado agora que vamos estudar um pouco mais de Ti. Abra nossa mente, nosso coração, que possamos falar aqui, refletir com as pessoas que estão em casa também, absorvam todos esses conhecimentos, isso que nós pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, então a gente vai estudar, né, o poder de Jesus exaltado. Nosso guia de estudos da Bíblia dessa semana traz esse assunto, fala um pouquinho, né, sobre os Efésios, a carta que Paulo deixou para eles. E eu trouxe aqui peguei uma reportagem, né, da Forbes 2018 falando sobre poder, né, e o título é As 20 pessoas mais poderosas do mundo. E a Forbes, a última que eu achei foi de 2018, não achei nenhuma outra mais recente, mas todo ano, já acho que 10 anos antes, cada ano tem lá, né, publicado as 20 pessoas mais poderosas do mundo. E aí eu fui ver quais são os itens que eles avaliam para fazer essa classificação. Então, o primeiro item, sobre quantas pessoas essa pessoa tem poder. Quanto dinheiro controla? O seu poder abrange uma variedade de regiões, setores da economia ou aspectos da vida, e em que medida usam ativamente o poder que detêm, né? Então esses são os aspectos que eles avaliam para classificar as pessoas como poderosas. Então, claro, né, a gente imagina que as pessoas mais poderosas são muitos presidentes, né, administradores, né, gerais assim dos países, pessoas que têm muito poder, muito dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né, trazendo isso para o que a gente está estudando, para a Bíblia, para Jesus, né, já que o tema é o poder de Jesus exaltado. E a lição traz alguns aspectos que revelam Jesus poderoso, né? E que revelam para nós toda a sua supremacia. Só que o mais interessante que eu acho de tudo isso é que nós, como seres humanos, quase somos mais poderosos que Jesus se a gente for usar essa avaliação aqui, porque Jesus só exerce poder na nossa vida se a gente permitir. Então a gente quase que é mais poderoso que ele, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Então, para Jesus, para Deus, é muito importante o nosso consentimento para que Ele possa exercer poder na nossa vida, né? Que talvez essas pessoas eleitas aqui como as mais poderosas, com certeza não, né? Elas exercem o seu poder de acordo com aquilo que elas imaginam que é o melhor. E mesmo a gente tendo um Deus perfeito, né, Jesus perfeito, que poderia fazer isso pra gente e tudo daria certo, Ele ainda assim quer o nosso consentimento, né? Ele não aceita trabalhar na nossa vida sem que a gente deixe. Mas independente da gente escolher Jesus trabalhando na nossa vida ou não, Ele continua sendo poderoso, né? Ele continua sendo o mais poderoso. E aí eu queria começar esse estudo, queria pedir para você comentar um pouquinho, Fernando, qual é o papel do Espírito Santo nisso? Como que o Espírito Santo pode mostrar para nós o poder de Jesus e fazer com que a gente entenda isso e como que a gente pode ter isso na nossa vida? Eu acho que a gente como ser humano, a gente é muito insignificante e tem a mente muito limitada, né? Na verdade, a gente é muito pequeno, né? Porque a gente se distrai com as coisas e a gente valoriza essas características que você falou, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho sobre Jesus, né? Assim, o primeiro milagre que ele fez, que parece que assim, um milagre que ele nem estava muito afim de fazer, ele nem queria muito, que era transformar água em vinho. Parece que assim, a mãe dele vai lá, pede para ele, não é minha hora, tal. Ele parece que no primeiro momento ele desdenha e depois ele executa o milagre, né? Alguns cientistas, né, já pesquisaram como cientificamente seria possível transformar água em vinho. Pegar uma molécula lá de H2O, teria que quebrar a molécula, reorganizar aquilo numa longa cadeia de carbono que tem no vinho, né?
Então, assim, precisaria de dominar a tecnologia de fissão e fusão nuclear ao mesmo tempo, com uma quantidade de energia extremamente absurda, que nem tem no planeta Terra. E é o milagre mais banal que Jesus fez ali, né? De uma maneira despretensiosa. Então, a gente pegando essas características, pensando no que ele fez, no que ele é, a gente vê que como ser humano a gente não consegue dar o real valor, a real dimensão que a gente tem isso. E a lição aborda isso através que a gente só consegue isso através do Espírito Santo. Quando a gente se faz humilde, né? Permite que o Espírito Santo, assim, humilde assim, às vezes a gente tem a conotação que a gente tem que ser humilde realmente, né? Mas estudando a Bíblia a gente vê que a gente tem que ser humilde em relação a não ser bonzinho, né? Que todo mundo, aquela pessoa é bonzinha. Não é isso que a Bíblia está falando. A gente tem que ser humilde em relação à vontade de Deus na nossa vida. E aí quando a gente é humilde e permite que o Espírito Santo, né, que aí a lição vai falar que o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá poder, nos dá a condição de reconhecer a grandeza de Deus, né? A gente só consegue reconhecer essa grandeza, ter a real dimensão do poder de Deus através da ação do Espírito Santo. A gente precisa permitir que ele trabalhe no nosso coração e o Espírito Santo vai mostrar o que é realmente o poder, né? Sim. Então você falou, né, de transformar água em vinho, e a gente está aqui quase, né, se eu fosse mais nova eu ia falar que a gente está no Danilo Gentili e tal, mas eu já pensei mais no Jô Soares, né? A gente aqui com as nossas canequinhas, como que a gente transforma o nada em água, né? Viu? Porque nós vamos fazer essa reclamação que a gente tem a caneca, na próxima a gente quer uma aguinha aqui também, né? Mas, assim, isso que você colocou, né, do poder de Jesus, da manifestação e como que o Espírito Santo pode fazer a gente entender isso, a gente sabe também, né, que, fazendo um paralelo, a gente tem uma ferramenta muito poderosa para isso, que é a oração, né? Então, a oração, a gente sabe que a oração tem muito poder, né? E que basta a gente pedir para que Jesus possa exercer todo esse seu poder, que por um milagre ali dos mais simples a gente pode ter uma pequena dimensão do que é, né? Então a gente poder estudar e entender essas coisas, às vezes são formas que a gente começa a entender, né? Nossa, como Jesus realmente é poderoso. E a oração tem esse poder, porque a gente tem o poder de pedir e ele nos conceder, né? De acordo com toda a sua sabedoria. Então, Leandro, Paulo fala assim, né, orai sem cessar, e esse é um verso que a gente fala muitas vezes, a gente pensa muitas vezes, mas o que isso significa na nossa vida realmente, orar sem cessar, né? Claro que ele não está dizendo aqui, fica lá de joelhos, assim como quando a gente pensa em Daniel, que fala assim, Daniel orava 3 vezes por dia, né? Às vezes a gente ora muito mais vezes, né, ao longo do dia. Sim. Então, o que significa orar sem cessar para você, para nós, assim, na nossa vida? Quando a gente aprende, né, na nossa caminhada cristã, que a gente precisa buscar o reino em primeiro lugar, muitas vezes a gente se prende ao fato de, no primeiro momento da manhã, nós acordarmos, orarmos, estudarmos a palavra de Deus, refletirmos sobre o amor de Deus, né, e começarmos o nosso dia carregados, né, conectados à videira. Sim. Só que ao longo do dia, muitas vezes nos prendemos às atividades, desafios do dia a dia, e nos esquecemos de Deus. Só à noite a gente vai lembrar. E o orar sem cessar é ter aquela comunhão constante com o Criador, né? Você pode aproveitar, criar momentos chaves para isso. Por exemplo, você vai começar uma reunião de trabalho, por mais que seja banal, corriqueira, vá num canto seu, ou se você está no ambiente aberto, né, no open space de uma empresa do mundo corporativo, em pensamento mesmo, ore a Deus para essa sabedoria, para conduzir aquela reunião, para participar da reunião, ore por seus colegas, por todos os envolvidos naquele momento, né? Então, orar sem cessar é aproveitar cada momento, cada pequena decisão para estar em comunhão com Deus, conectado à videira, não somente pela manhã, não somente à noite, ou não somente ao meio-dia, né, agradecendo ali o almoço. É você estar conectado constantemente. E Elaine, eu gostei muito da sua fala ali no início, sobre Jesus não impor a sua vontade sobre nós. Eu estava lembrando do trimestre anterior, né, da temporada anterior do nosso guia de estudo, que foi algo que nunca havia me chamado a atenção. Quando a gente estudou sobre a marca da besta, sobre aquela questão da marca estar na fronte e na mão, né,
Aí quando eu fui ler lá em Apocalipse 7, de 1 a 3, sobre a marca de Deus, o selo de Deus, é falado que o selo será colocado na fronte somente dos filhos dele. Por que isso? Porque é uma questão apenas de convencimento. Então não vai ser algo forçado, né? Não vai ser imposto. E eu achei isso muito relevante assim, para o meu conhecimento do amor de Deus dessa questão toda moral do grande conflito. Sim, eu acho que esse é um ponto que até nos intriga, né, assim, de você pensar isso, né, eu sempre penso assim, que se Deus fosse ditador, seria ótimo para todo mundo, porque ele é sábio, perfeito, ele não articularia tudo para ser perfeito para todo mundo, né, mas não é assim, né, porque ele quer que você tenha o desejo de submeter sua vontade a ele. Então ele não vai impor isso para quem não quer, né? Eu acho que esse é o principal. Você estava falando de oração, né? De orar nos momentos ali. E eu lembrei que outro dia fui almoçar com os amigos, a gente dá aula juntos de segunda-feira, a gente foi almoçar. E daí a hora que chegou minha comida, assim, né? Eu baixei a cabeça, assim, fiz oração, né? Rapidinho. E daí a minha amiga falou assim, o que foi? Eu falei, ela, tem alguma coisa na comida? Eu falei, não, eu estava fazendo oração. E ela falou, não, eu achei que você estava olhando alguma coisa no seu prato, que a gente tenta dar uma disfarçadinha, né? E eu tenho uma outra amiga, Geisa, que a gente almoçava sempre juntas, agora ela está morando fora, infelizmente, a gente faz uns almoços online, a gente se liga, né? Ela lá e eu aqui. E a primeira vez que eu fui almoçar com ela fora, ela falou assim, então vamos orar, amiga? E fez oração alta e eu falei, nossa, olha, eu com quase 50 anos na cara, né? Eu fiquei meio assim e falei, por que a gente não vai orar aqui, né? Juntas. E às vezes a gente fica até com vergonha disso, né? Mas é isso, precisa estar em todos os momentos da nossa vida, naqueles que a gente pode orar alto, publicamente, nos que a gente não pode, porque o nosso pensamento, né, elevado a Jesus em forma de oração, ele vai nos atender em todos os momentos, né? Eu posso falar só uma coisinha, porque às vezes a gente acha que a oração ou a comunhão vai ser alguma coisa sobrenatural, né? Uma coisa que vai acontecer no nosso dia a dia. E isso também, assim, no nosso dia a dia é tão corrido, né? Eu acho que o adversário colocou tanta coisa no nosso dia que às vezes é muito difícil isso, você parar teu tempo. Então a gente precisa também, assim, parece que eu vou falar um contrassenso, mas a gente precisa se planejar também. A gente precisa planejar o nosso dia para ter esses momentos, né? Porque se a gente não se planejar, o dia vai nos atropelar e a gente vai deixar para trás, né? É verdade. Elaine, você comentou isso, eu lembrei de um testemunho que eu presenciei. Eu achei, foi uma lição muito interessante para mim. Eu tive a oportunidade de, ano passado, passar uns dias lá em Londres com minha esposa, com Cíntia, né? E estávamos numa lanchonete ali onde tem a roda gigante, que eu esqueci o nome. E eu e Cíntia sentamos numa mesa um pouco maior. E a minha direita e a esquerda dela, sentou uma família. Era um casal, né? Não sei a idade, mas eram relativamente jovens e tinha 2 filhos e um era até adolescente já. E o pai, na hora que receberam a comida, eles pararam e oraram, seguraram as mãos uns dos outros e oraram. Eu falei, caramba, eu acho que eu não teria essa coragem, né? Eu achei muito legal. E aí a gente conversou um pouco e eu percebi a autoridade dele na questão assim, ele não estava se importando com o que os outros iriam pensar, ele simplesmente focou naquele momento que era extremamente importante e fez. Eu achei muito legal. E às vezes isso é um testemunho que a gente nem pensa, né? Assim, nem dá tanta importância para isso, porque, claro, eu posso orar em silêncio ou em voz alta e Jesus vai ouvir da mesma maneira. Então, por que num restaurante eu preciso fazer isso, né? Eu poderia orar ali discretamente. Mas é bem isso que você falou, ele não estava se importando com isso. Aquele momento era importante, né? E eu conheço um casal da igreja do Belém, que ele é adventista, né, de berço, e ela não. E ela se interessou por ele, assim, começou a achar curioso, justamente porque ela via que na hora do almoço, que eles almoçavam na empresa, ele orava. E aí ela achou aquilo curioso, começou a conversar com ele e no fim, né, ela se tornou adventista também e depois eles começaram a namorar e tal. Então, às vezes a gente nem pensa que um simples ato desse, que pra gente é corriqueiro, pode ser um testemunho para as outras pessoas, né? É verdade. Eu gosto muito de ouvir o Rodrigo Silva, né, e ele corriqueiramente fala isso, né? Para muitas pessoas, nós seremos a única Bíblia que ela terá a oportunidade de conhecer.
E tem mais só, né? Estamos se alongando, É mas que falou em assim, Rodrigo Silva, você já, né? Porque sabe que o Rodrigo Silva dorme conosco todas as noites, né? Que legal. é que assim, se a gente orar ou não, Deus, Jesus, ele não vai sair do trono dele, não vai fazer diferença nenhuma para ele esse momento, mas faz diferença para nós, né? Isso que a gente tem que saber, né? A gente se planejar, fazer a oração, pedir para o Espírito Santo, ele dá essa ordem para a gente buscar isso, mas porque vai beneficiar nós mesmos, né? Não vai mudar nada no poder, na glória dele, né? E sim a gente que vai ter os frutos disso. Sim, com certeza. E a gente está falando disso, né, de às vezes ter vergonha de orar e tal, né, e aí nesse sentido eu acho que também vem outras coisas, como por exemplo, as coisas que as pessoas, né, as diferentes crenças que as pessoas têm nas coisas. Então a gente acredita muito no poder da oração, no poder de Jesus. Isso é uma coisa muito presente na nossa vida, né? Mas as pessoas às vezes elas acreditam no poder de cristais, né, de magias. E até a lição traz um pouco disso, porque Paulo comenta que, né, os efésios tinham isso como um costume muito presente, né, de ver poder em outras coisas. E eu tenho uma amiga que uma vez cheguei na casa dela e ela falou assim, ela estava tomando banho, né? E aí ela falou, peraí que já tô saindo, tal, tá bom. Eu fiquei esperando, eu falei, eu estava tomando um banho de sal grosso. Ela estava literalmente tomando um banho de sal grosso, né? E o que eu acho curioso não é isso, porque se a fé dela tá ali, eu acho que ela tem que realmente, se esse é o conhecimento que ela tem que exercer a fé dela. Mas eu acho curioso que muitas vezes, né, ela mesma, até pessoas que têm essas crenças, elas acham difícil acreditar em Jesus, em Deus, em algo assim tão poderoso, e acreditam, por exemplo, num banho de sal grosso, né? Então, eu acho engraçado essa relação que as pessoas têm em colocar a magia ou o poder em outras coisas, em objetos, né, em outras experiências, que talvez isso seja uma forma da gente dizer assim, eu tenho uma participação no poder, né? Porque eu preciso pegar o sal e tomar banho, ou eu preciso fazer alguma coisa. Talvez tenha essa relação, não sei. E a gente entende pela Bíblia que isso não tem fundamento, que o poder realmente vem de Jesus, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Leandro, assim, como que você enxerga isso, né? E que é algo tão presente nos nossos dias, e a gente vê surgindo sempre coisas novas em relação a isso, e que é algo que não é novo, né? Tá desde lá da época que Paulo está relatando que isso acontecia, e esse costume vem seguindo até hoje. Uma sociedade que se afasta de Deus, né? Ela não se afasta da necessidade do divino, né? Não se afasta da necessidade de adorar algo. E nós somos seres muito sensoriais. Gostamos de ver o belo, né? Também gostamos do que é mais fácil, do caminho curto, né? Do entre aspas, do almoço grátis, né? E nós vemos aí desde de muito tempo pessoas, né, que fazem desde o circo, né, fazendo aquelas mágicas, aquelas coisas que nos encantam, desde a questão do misticismo de fato, né, a questão de um poder aí pouco conhecido, né, que envolve a mágica, algo sobrenatural, mas que Deus não está na equação, né? E nós, como seres humanos, no contexto de pecado, nós tendemos a não colocar Deus, sem o Espírito Santo atuando na nossa vida, né? Nós vamos tender a não colocar Deus, mas mesmo assim continuar buscando poder, né? Porque, querendo ou não, quando pessoas buscam esses caminhos, elas estão buscando ou poder ou satisfazer algum desejo muito forte, né? Sim. Eu vejo como que Satanás é astuto, né? Em todas essas questões, né? Em tudo como ele vai colocando as coisas, e às vezes a gente demora a perceber, porque é isso que você falou, né? Você tem a necessidade do divino, mas daí ele deturpa isso para uma outra forma, que você continua suprindo isso. Você não ignora o fato de que você precisa de algo superior, mas ele tira o foco da verdade, né? De quem realmente é a verdade. Sim, porque se pararmos para pensar, né? Se não acreditarmos em Deus ou em nada além do que temos aqui, a vida realmente é desesperadora, né? Porque a todo momento vemos
pessoas morrendo, né, a violência acontecendo, nossos queridos envelhecem e vão se despedir de nós, nós também vamos nos despedir um dia. Sim. E se não há nada além disso aqui, realmente é desesperador. E aí, nesse ponto, eu até admiro os ateus mesmo que não acreditam, têm um foco muito mais na questão do que é experimentável, né? Porque eles conseguem lidar muitas vezes com essa falta do futuro, né? E não se apegam a Deus, o que isso é triste, né? Mas ao mesmo tempo também não se apegam a outras doutrinas Sim. que consideramos doutrinas vãs, né? Mas o natural do ser humano é buscar algo, né? Isso está enraizado no nosso DNA. E a gente precisa, de fato, buscar algo que é bem fundamentado na rocha, né? Sim. Que é a palavra de Deus, que é o guia que Deus, o manual de vida que Deus nos concedeu, escrito por diversos autores e que todos falam da mesma promessa, do mesmo plano de redenção, né? É isso mesmo. E esse, né, o plano de redenção, né, que tá escrito desde o início, né, mostra como Deus tem cuidado de nós, né, como Jesus tem cuidado de nós, né, planejando tudo isso mesmo antes de ter acontecido. Sim. Mas tem um chamado que ele faz, né? Que ele fala, vinde e arrazoemos, né? Ele fala que é uma busca, a fé não é só uma fé emocional, é uma fé racional. A gente tem que, é uma coisa que a gente tem que buscar e estudar, e ele faz assim, ó, vem conversar comigo, né? Vamos bater um papo. Mas isso leva tempo, leva determinação, esforço. E a gente falou do adversário, ele está vendendo pacote de fast food hoje em dia, né? Exatamente. Então tem as redes sociais, agora tem a inteligência artificial que vai bombardeando tudo que as pessoas querem, né? Tem esse sentimento de querer algo a mais na vida, e isso vem tudo empacotado agora e vem bombardeando a gente no celular, no computador, no Sim. carro. Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento a isso, né? Eu não sei como era na época dos Efésios, né? Mas hoje, né, Fernando, nós temos smartphones, internet de alta velocidade e todos os algoritmos dos apps, né, estão focados para que a gente tenha esse estímulo constante. E esse estímulo constante nos tira a capacidade até de ler um livro. Exato. Sim. A gente, o que tem de pessoas desenvolvendo déficit de atenção é exponencial cada dia. Sim. Porque nós estamos tendo informações em pequenas quantidades e rápidas. Muita informação aleatória, e isso atrapalha o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho cognitivo e principalmente a leitura da palavra de Deus. E aí que eu me maravilho, porque sabemos, né, a escritora Ellen White até escreve, né, que quando nós nos debruçamos na palavra de Deus e nos dedicamos de uma forma constante, diariamente, a ler. E eu não estou falando aqui para você que você precisa passar 3 horas do seu dia lendo. Não. Começa a 15 minutos. Sim. Todos os dias, mas constante. O segredo do sucesso, né, em qualquer coisa, é a constância. Não é uma corrida, não é corrida 100 metros, é uma maratona, né? Você vai perceber, ao estudar a palavra, né, insistentemente, que com o passar do tempo você vai ter prazer, você vai se pegar passando 1 hora, você vai se pegar lendo um texto aqui, outro ali, que é assim que a Bíblia ensina. E você vai perceber que em outras áreas do conhecimento, não somente a teológica, você também vai começar a ser mais ágil, mais profundo, vai ter uma facilidade cognitiva de aprender, de assimilar, de decorar, que você não teria se não começasse a estudar a Bíblia. Isso a gente vê que é muito presente isso, né? Eu sempre tive essa impressão, né? Assim, quando eu era mais nova e que eu me via assim no contexto das minhas amigas e tudo, como a leitura da Bíblia, né, o costume de ir na igreja e das coisas que a gente faz, como isso trazia um diferencial para mim, né, em relação a elas em algumas coisas, como eu tinha facilidade de algumas coisas, e esse é um ponto que você está colocando que é muito forte, né. Eu já até, porque a gente, mesmo que você use uma Bíblia na linguagem de hoje, você tem palavras diferentes, então você já aprende um português melhor só de ler a Bíblia, né? Sim. E a gente vê essa diferença, às vezes eu vejo, eu dou aula também, e às vezes tenho alunos adventistas, e a gente vê assim, o vocabulário muda, né? Então, em todos os aspectos da nossa vida, isso vai estar presente, né? E o que você comentou aí, acho bem
interessante que a gente começa a tomar cada vez mais gosto por aquilo, né? Eu brinquei que o Rodrigo Silva dorme com a gente, porque o Fernando, ele ouve muito, né? E aí várias noites, assim, a gente vai dormir, aí ele põe o fone e fica ouvindo o Rodrigo Silva, né? E... Você maratonou às 9 horas? Eu maratonei. Às 9 todas? Eu terminei em alguns dias, levei uns 4 dias. Tudo eu não consegui, não. Não consegui, tudo. Na academia eu tava ouvindo, no feriado eu fiquei assistindo mesmo, assim, umas 3 horas. Isso é muito bom, né? Assim, essa facilidade, né, da modernidade. Hoje tem algumas coisas que contribuem, né? Eu, como dou aula em Campinas, dou aula em Bragança, então quando eu viajo, que eu tô sozinha, eu sempre coloco alguma coisa assim para eu prestar atenção, para eu ficar alerta, né? Se eu ficar só com uma música ligada, às vezes vai dando sono e tal. Então, você ouve uma coisa assim, você né, fica pensando, raciocinando, você fica mais alerta, né? Então, agora eu até dirijo mais devagar por causa disso, porque às vezes eu falo, não, peraí, não quero chegar, que eu quero terminar de ouvir isso aqui. Cria gosto mesmo. Cria gosto, exatamente. E a lição traz pra gente, né, que a revelação máxima do poder de Jesus é a sua ressurreição, né? E que através da ressurreição de Jesus, que ele vai nos dar a salvação, né? E Paulo comenta também sobre isso, comenta sobre a glória de Jesus no céu, desse momento que a gente tem, né, como a vinda de Jesus, que vai acontecer por conta da sua ressurreição, que ele foi para o céu, e aí a gente vai ter esse privilégio também, né, de estar lá e de ver toda a sua glória, que hoje a gente vê de forma velada, né? Mas qual que é o real significado disso para a nossa vida? Né? De pensar na ressurreição de Jesus, no seu poder, na sua glória, no céu, de tudo que ele representa. O que isso significa para nós no nosso dia a dia? Bom, isso significa tudo, né? É a nossa grande esperança, né? Isso dando a lição, ele aborda realmente esse aspecto, né? E ele fala um pouco de como que foi o dia quando Jesus chegou no céu, né? Ele linka com o Pentecostes e tal, né? Mas assim, a gente para pensar, né? A gente teve a Copa do Mundo, né? Há pouco tempo atrás, todo mundo ficou esperando, né? Imagina como era o céu, né? Como foi esse dia no céu, né? Os anjos, né? Vendo ali os desfechos finais, né? Se a gente parar para pensar, que tinha anjos que tinham dúvidas ali até aquele momento, né, de como que seria, tudo que ia acontecer. E mesmo os anjos que tinham fé estavam na expectativa, será que esse plano vai dar certo mesmo, né? Então, assim, até para os anjos foi uma grande revelação, foi um grande evento, né? E a gente tem que parar para pensar que esse foi um evento direcionado para nós, né? Que através desse evento é permitido a gente ter a vida eterna, né? Que quando o pecado entrou na Terra, a gente perdeu o direito de ter acesso ao céu, né, a árvore da vida, a comer da árvore da vida. E esse evento, né, então assim, a gente como humano, às vezes a correria do dia a dia, como a gente já comentou aqui várias vezes, a gente se dispersa, e a gente não para pensar o quanto isso é importante para nós, né? Quanto essa esperança é importante para a nossa vida, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né, eu falo assim, meu objetivo tá lá, o final é aquele, mas para chegar lá eu tenho que caminhar, e não é fácil, né? Essa caminhada não é fácil, né? E aí a gente tem, né, o trabalho ele já fez, né? O trabalho ele já cumpriu, né? Ele morreu na cruz, era um peso que a gente tinha que carregar e ele carregou pra gente, né? Isso já tá pago. E agora a gente tem que fazer a nossa parte, saber que a gente vive nesse mundo que é um mundo difícil, cheio de compromissos, dia a dia, né? O adversário, cada nova ferramenta que se cria, que leva a gente perto de Deus, existem outras centenas que podem nos distrair nesse caminho, né? E ter a esperança, assim, que a promessa foi que a gente não ia ter a vida, ele quer isso, que a gente seja feliz nesse mundo também, mas que a gente vai passar por atribulações, por confusão, por tristezas, né? E a promessa que ele faz é que não vai ser feliz, a gente não vai ser totalmente feliz, só quando a gente chegar na segunda vida, mas que ele vai estar junto da gente, mesmo nos momentos mais difíceis, nas dificuldades, tudo, ele vai estar lá junto também. Então isso é uma grande esperança na minha vida, né? Espero que seja de todos também. É isso mesmo. Essa minha amiga do Sal Grosso, né? Ela falava assim, quando eu falava alguma coisa, ela falava assim, não, mas Deus tem tanta coisa
para se preocupar, que imagina que vai se preocupar com isso, né? Tem o universo todo para tomar conta. E eu falava aí que você se engana, porque ele sendo Deus todo-poderoso com todo o universo, ele se preocupa com um detalhe mínimo da sua vida, né? Se a gente for pegar o exemplo de uma criança que perdeu um brinquedo, por exemplo, e que Deus está se preocupando com aquilo, que uma coisa tão pequenininha perto do universo, o que é aquilo? Né? Não é nada. Então, mas se aquela criança, né, se isso é um problema para ela e ela falar, Jesus me ajuda a encontrar esse brinquedo, ele vai ajudar nesse detalhe tão pequeno, né? Então ele está presente em cada detalhe da nossa vida, mesmo sendo o maior, né? O soberano, o todo-poderoso. Deus é tão grande até nesse ponto, né? Porque o poder dele é infinito. Ele é onipresente, onipotente e tão amoroso que se você está por exemplo, indo fazer compras no supermercado e você parar porque você está vendo que não tem vaga e orar, Senhor, me mostre uma vaga, ele vai mostrar para você. Ele se preocupa até nesses detalhes, entendeu? Então Deus é muito infinitamente mais poderoso do que qualquer engano de Satanás. Com certeza, com certeza. E quando a gente experimenta isso na nossa vida, nesses detalhes, né, é o que mais nos impressiona, né? Você tem certeza como Deus te ama, né? Que está cuidando desse detalhe. E aí, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, então, em relação a isso, né? O que representa para vocês tudo isso? Saber que Deus Todo-Poderoso cuida de cada detalhe da nossa vida. Né? Então, o que isso significa? O que isso traz para nós e como que vocês interpretam isso? Como que vocês veem isso? Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para gente, para quem está nos assistindo aí, em relação a isso. Continuando o pensamento, né? E para fechar aqui a minha reflexão, Deus ele é esse Deus amoroso, todo-poderoso, né? E parece assim no início que você fala, pô, mas é bom demais para ser verdade. Só que a diferença é que não é algo fruto da imaginação e não é também um poder que está à minha disposição para me atender em tudo que eu quero. Ele quer ter um relacionamento conosco e ele quer que sigamos a ele. Ele não vai nos servir ao nosso bel prazer. Ele quer que nós sirvamos a ele, levando esse amor, levando essa esperança que o Fernando falou tão bem, para o máximo de pessoas possível. Né? Então, o poder dele está à nossa disposição, poder infinito e incompreensível, né? Para nossa esfera aqui humana. Mas é um poder que me transforma diariamente e mesmo se eu cair, tem a graça dele que no dia seguinte se renova e nós, ao buscarmos esse poder, ele nos capacita de uma forma que a gente não imagina que tem essa possibilidade. E a gente vai ser muito mais eficaz no trabalho de levar esse amor para as pessoas. A lição fala muito, né, do Espírito Santo. A gente só consegue ter essa dimensão, né, do tamanho de Deus, do poder de Deus, quando a gente se permite que o Espírito Santo trabalhe e nos revele isso, né? A lição fala muito de revelação. Ele é tão grandioso, tão poderoso que a gente não consegue atingir. E ele muitas vezes tem que se apequenar para nos mostrar o caminho como um educador, como um professor, né? Nesse caminho, né? E assim, uma coisa que eu não consigo entender, assim, ele é tão grandioso, que assim, o mal, né? O pecado colocou em xeque tanto a salvação humana, mas colocou em xeque o caráter de Deus também. E a gente tem uma função muito importante, né? Porque a gente tem que defender, a gente tem que defender o caráter de Deus. Eu não consigo entender por que ele põe no nosso colo esse papel tão grande de defender o seu caráter. E ele espera isso da gente. E a gente só vai conseguir fazer isso fazendo oração, né? Das reflexões que a gente teve. A gente se planejando e tendo tempo e aí crescendo, porque ele prima também pela liberdade. Ele só vai permitir fazer isso se a gente permitir que ele faça, entendeu? Ele não é um Deus tirano que impõe a sua vontade, né? Se a gente estudar a Bíblia, assim, parece que são um conjunto de regras e normas e a gente vê que isso não faz sentido, né? São regras e normas que a gente tem que assimilar para a gente viver melhor, para nós nos beneficiarmos dessas regras e dessas leis, porque para ele não muda nada, né? E às vezes não consigo entender, né, essa grandiosidade dele, porque que ele espera tanta coisa de nós. Mas assim, com poder de humildade, aí sim
a gente vai experimentar esse poder, né? Aí a gente vai experimentar o que é realmente poder. Porque o poder não está no dinheiro, na fama, no que a gente valoriza nesse mundo, né? O poder dele é muito superior. A gente só vai experimentar esse poder se a gente permitir que ele faça isso na nossa vida. Sim. Eu acho que se a gente puder resumir, né, esse estudo que nós tivemos hoje aqui, a gente pode dizer que o poder de Jesus, a sua maior manifestação de poder é o seu amor por nós, né? O seu cuidado por nós em cada detalhe. Então que a gente tenha essa experiência, que a gente sinta esse gosto, né, de ter o amor de Jesus na nossa vida, o poder de Jesus na nossa vida, porque esse é o nosso diferencial, né? Um diferencial. E para a gente finalizar esse estudo, eu queria pedir, Leandro, para você fazer uma oração. Sim. Oremos. Querido Deus, nosso Criador, nosso Salvador, muito obrigado por esse momento tão feliz, tão produtivo que tivemos. Reflexões bem relevantes foram conversadas aqui, apresentadas. Que possamos realmente ter sede de te conhecer cada dia mais, sede do teu poder, poder que nos limpa, nos transforma do nosso eu, do nosso caráter de pecado para um caráter cada dia mais semelhante ao de Jesus Cristo, nosso Mestre. Possamos realmente sermos sacerdotes, sermos discípulos do nosso Mestre e que possamos então ter uma caminhada de propósito, uma caminhada de paz, uma caminhada feliz e cheia de esperança. Abençoe todos os nossos amigos que estão aqui conosco, nos assistindo. Nos abençoa também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente termina então mais um encontro com a palavra e nós esperamos que você tenha se sentido mais perto de Jesus, que você tenha ficado com o gostinho de estudar cada vez mais, de ficar cada vez mais perto dele, para sentir na sua vida, em cada detalhe, o real poder e amor de Jesus por você.